Primeiramente, quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por ter deixado a gente voltar aqui para o nosso programa A Hora é Agora e dar o meu bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM, em especial para os que acompanham esse nosso programa, que nesta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2014, estamos completando 94 edições no ar. Faltam apenas 6 programas para completarmos os 100, que irão entrar para sempre na história de Tocantinópolis e região. Para quem não sabe, hoje é o 307º dia do ano no calendário gregoriano e o 308º dia em anos bissextos. Estão faltando aí apenas 58 dias, ou seja, 58 dias para terminarmos este ano de 2014. Informações extraídas do site Clima Tempo diz que esta segunda-feira aqui em nossa região será de temperaturas mínimas de 22 graus e máximas de 35 graus. O dia hoje será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde ou à noite. A umidade relativa do ar ficará na mínima de 36% e a máxima de 76%. Nos feriados e eventos cíclicos deste 3 de novembro, hoje é comemorado o Dia do Guarda Florestal, Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher, e o santo do dia na Igreja Católica é Santa Sílvia. Nós agora vamos para o nosso tradicional Momento Notícias, com as informações que temos do Brasil e do mundo, e na sequência voltaremos para dar continuidade ao nosso programa A Hora é Agora, de número 94. Eu volto em instantes. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Já estou de volta. Quem está acostumado a acompanhar o nosso programa A Hora é Agora sabe que essa musiquinha é quando a gente vai falar de esportes. Esse é o tema do Fox Sport. Eu tenho uma notícia boa aqui para todos os tocantinopolinos, os torcedores do Tocantinópolis Esporte Clube, porque o time conseguiu se classificar e está agora na semifinal do Campeonato Sub-19 2014. Tocantinópolis que escapou fedendo, como se diz na gíria popular, escapou fedendo para se classificar para essa fase e agora fez bonito. No primeiro jogo enfrentou o Gurupi, aqui em Tocantinópolis, venceu pelo placar de 2-1 e neste último final de semana foi até a cidade de Gurupi para enfrentar o time no jogo de volta e conseguiu vencer pelo mesmo placar de 2-1 e está agora na semifinal. Então, os jogos da semifinal serão Imagine versus Palmas, 2 times lá da capital, e Guaraí versus Tocantinópolis. Estes serão os jogos da semifinal do Sub-19, que foram definidos neste domingo com a disputa do jogo de volta das quartas de final. Na capital, o Palmas ficou no 0-0 com o Dianópolis. Como o time da capital havia vencido o jogo de ida lá em Dianópolis por 2-0, o Palmas ficou com a vaga. Já no estádio Rezendão, o Tocantinópolis venceu por 2-1 o Gurupi. E como venceu a primeira em Tocantinópolis por 2-1, garantiu presença na semifinal. No estádio Delfinão, lá em Guaraí, o Imagine foi jogar contra o time local, que é o Guaraí. Empataram por 2-2. Na partida de ida, houve empate novamente por 0-0. Em razão disso, a decisão foi para os pênaltis e o Imagine venceu por 3-1. Apesar da derrota, o Guaraí se classificou pelo índice técnico, já que somou 2 pontos e garantiu a 4ª vaga para a semifinal. O resultado da rodada e o saldo acumulado foi Palmas 0, Dianópolis 0, resultado acumulado Palmas 2-0 no Dianópolis. Gurupi 2, Tocantinópolis, Gurupi 1, Tocantinópolis 2, resultado acumulado, Tocantinópolis venceu por 4-2. O Guaraí 2, Imagine 2, resultado acumulado 2-2, porque empataram as 2 partidas. E o Guaraí se classificou pelo índice técnico. O Imagine havia vencido a partida dos pênaltis por 3-1 e garantiu a vaga direta. Era para a gente divulgar o resultado do campeonato municipal aqui de Tocantinópolis, mas por enquanto ainda não chegamos num acordo com a Prefeitura Municipal para a gente poder fazer essa divulgação aqui na Rádio Sucesso FM. Eu, se fosse por mim, divulgaria numa boa, mas como eu tenho que seguir ordens, né? A rádio não é minha, então, infelizmente, eu tenho que cumprir aqui o que o diretor manda. Então nós vamos agora para as notícias que eu tenho aqui preparado para os nossos ouvintes, onde a primeira fala sobre o mutirão de DNA que vai acontecer aqui em Tocantinópolis, Guaraí e Porto Nacional. Está sendo
organizado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins. A notícia diz o seguinte: o teste de DNA se tornou um aliado para a aplicação do direito de família. Na Defensoria Pública do Estado do Tocantins, no ano de 2013, foram 893 processos judiciais relacionados à investigação de maternidade, paternidade e parentalidade. Casos em que a análise de DNA pode estabelecer de forma segura o vínculo genético. Para suprir a necessidade das análises genéticas em ações judiciais e acordos extrajudiciais, a Defensoria Pública do Estado de Tocantins realiza mutirões de DNA para garantir à população carente o acesso aos direitos. Os mutirões acontecerão a partir deste mês de novembro. Dia 3 começará em Guaraí e dia 28 em Porto Nacional. Aqui em Tocantinópolis será realizado no dia 5 de dezembro. A ação visa elucidar os casos de investigação de filiação de maneira confiável para as partes envolvidas, garantindo o acesso gratuito aos exames de DNA. Desta forma, sem comprometer a renda das pessoas hipossuficientes que buscam os serviços da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Nos laboratórios, o custo do exame é de cerca de R$ 450. Os interessados deverão comparecer nas comarcas de Guaraí, Porto Nacional e Tocantinópolis para agendar a realização dos testes antecipadamente. No dia do atendimento, é imprescindível a presença espontânea das partes interessadas, supostos genitores e filhos. Estes últimos devem portar certidão de nascimento. Todos os envolvidos deverão comparecer com os documentos pessoais. A maioria dos casos é de investigação de paternidade, por isto é necessário o endereço do suposto pai. A primeira cidade a promover o mutirão será Guaraí, no qual será disponibilizados gratuitamente 40 testes trios para a investigação de filiação. Acontecerá nesta segunda-feira, que é hoje, dia 3, das 8 às 17 horas. Durante o mutirão, os assistidos que estiverem certos da paternidade poderão realizar um acordo em qual serão definidas pensão alimentícia, guarda dos filhos e visitas. A conciliação tem como objetivo principal o acordo sem precisar o ajuizamento de ação. Assim, o processo não chega às mãos dos juízes para decisão, e sim somente para homologação. O acordo é um compromisso com o mesmo valor de uma sentença do juiz. Então, gente, quem quiser fazer o exame de DNA, tiver alguma dúvida aí quanto à paternidade dos filhos, procurar a Defensoria Pública aqui de Tocantinópolis. Isso serve para as cidades vizinhas aí de Luzinópolis, Santa Terezinha, Palmeira do Tocantins, aqui Aguiarnópolis, que também acredito que Cachoeirinha, Angico, deve ser essa comarca. Podem procurar aqui a Defensoria para agendar o exame de DNA, que aqui em Tocantinópolis acontecerá no próximo dia 5 de dezembro. Então tá dado aí o recado. Essa notícia eu recebi da Ascom da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nossa amiga Keliane Vale. Eu vou agora para o nosso primeiro intervalo comercial, os anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu volto para dar continuidade com algumas notícias que eu tenho aqui preparadas para todos os nossos ouvintes. Eu volto em instantes. Agora são 7 horas e 27 minutos. Eu já estou de volta para dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora, de número 94. Eu tenho algumas notícias preparadas para os nossos ouvintes, onde nós vamos falar primeiro sobre a modificação nas multas aplicadas aos motoristas que forçarem ultrapassagem e fizerem rachas, que elas ficarão agora mais caras, acho que 10 vezes mais caras. As multas para motoristas flagrados em ultrapassagens forçadas ou em local proibido estão até 10 vezes mais caras. As mudanças passam a valer a partir do dia 1º, data do início da vigência da Lei 12.971, que alterou 11 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. A nova legislação também aumenta a punição para quem for pego praticando corrida, disputa ou competição automobilística, que é o chamado racha. O valor da multa para o motorista que forçar a passagem entre veículos em pista de duplo sentido passará de R$ 191,50 para o valor de R$ 1.915,40, além da suspensão do direito de dirigir. A sanção para ultrapassagens de risco, que normalmente obriga o outro veículo a sair da pista para evitar acidentes, dobrará se houver reincidência no período de até um ano. Nesse caso, o valor será de R$ 3.830,80. A multa para quem ultrapassar em situações perigosas ou em locais proibidos, como faixas de pedestres, curvas, trevos, túneis, pontes, faixas duplas, contínuas e acostamentos,
aumentou de R$ 127,69 para a quantia de R$ 957,70. O valor da punição também dobrará no caso de reincidência em 12 meses. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, as mudanças objetivam principalmente a redução do número de batidas frontais, causadas, em sua maioria, por ultrapassagens indevidas. A PRF constatou que esse tipo de acidente é o que mais provoca mortes. As estatísticas da PRF mostram que aproximadamente 4% dos acidentes são do tipo colisão frontal, responsáveis por 34% das mortes em rodovias federais. Eles são ocasionadas por pessoas que tentam realizar ultrapassagens em locais proibidos ou de maneira forçada em locais permitidos, explicou Estênio Pires, inspetor da PRF. Segundo Pires, multas mais caras inibem infrações desse tipo. Queremos que as pessoas que não respeitam a legislação tenham receio de cometer a infração se elas não têm consciência, que pelo menos tenham medo dos altos valores das multas, ressaltou o inspetor Pires. Dados da PRF indicam que entre janeiro e setembro deste ano, 10% das infrações registradas nas rodovias federais foram por ultrapassagens indevidas. Acrescentam que, no mesmo período, mais de 2.000 mortes tiveram como causa as colisões frontais. Para Paulo César Marques, especialista em trânsito e professor da Universidade de Brasília, o aumento no valor das multas só terá eficácia com maior fiscalização. As ultrapassagens são identificadas com a presença física de um agente no trânsito. Por isso, o aumento do valor das multas, que tem função de penalizar e punir, precisa ser acompanhado de fiscalização mais rigorosa. Foi o que disse o professor Paulo César Marques. As punições para quem praticar racha também estão mais duras. De acordo com a lei, caso haja morte, a pena será de 5 a 10 anos de prisão. Responsáveis por lesões graves durante a corrida serão punidos com prisão de 3 a 6 anos. O texto também aumenta para R$ 1.915,40 as multas aplicadas para rachas e arrancadas perigosas. Eu acredito que também deveria haver uma maior fiscalização dentro dos municípios, porque no último sábado na última sexta-feira, na verdade, nós tivemos um acidente que aconteceu ali na esquina da Rua do Normal com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, bem próxima ali à minha residência, onde um rapaz que trabalha na Telemonte ia passando tranquilo no veículo, passando pela avenida, e um rapaz totalmente embriagado ultrapassou a avenida, vindo ali da Rua do Normal, descendo em direção à Tobasa, e o carro pegou ele de cheio. Como diz aquela história, todo bêbado tem sorte, os danos maiores foram no veículo e na motocicleta. E não, o rapaz se ralou, mas felizmente está bem, já vai servir pelo menos de lição. Então eu acredito que deveria ter uma punição maior, porque tem muito motorista aí andando embriagado e causando prejuízo a muitas pessoas, não só aqui em Tocantinópolis, mas também em algumas cidades da região. Aí leva aquele caso da amizade. O policial é meu amigo, mas policial vocês podem ter certeza que ele não tem amigo não, ele tem conhecido, é igual eu. Eu sempre digo que eu tenho conhecido. Então tá dado aí o recado, vamos ter mais cuidado aí, porque aumentou o valor das multas. Eu tenho agora, vamos falar das notícias do Maranhão, do estado do Maranhão. Eu tenho algumas notícias aqui, onde a primeira é proveniente da Defensoria Pública daquele estado. Defensoria Pública e Ministério Público garantem na Justiça o retorno do serviço de transporte público na cidade de Açailândia, Maranhão. Atendendo à ação civil pública proposta pelo Núcleo Regional da Defensoria Pública em Açailândia, em conjunto com o Ministério Público Estadual, a Justiça concedeu liminar obrigando a Prefeitura Municipal a restabelecer o serviço de transporte público coletivo que estava parado há cerca de 7 meses. Com a suspensão do serviço, os táxis lotação tomaram conta do mercado, porém não estão atendendo satisfatoriamente aos usuários. A ação foi elaborada pelos defensores públicos titulares do núcleo em Açailândia, Igor Rafael Novaes Santos e Vitor Eduardo Tavares de Oliveira, e pelas promotoras de justiça, Camila Leite e Samira dos Santos. De acordo com a AACP, a administração municipal tem se omitido no cumprimento de suas obrigações legais, deixando de prover o transporte público coletivo urbano diretamente ou por meio de concessionárias. Assim, a população local, e principalmente estudantes, portadores de necessidades especiais e idosos, estariam enfrentando grande dificuldade pelo descumprimento de direitos à meia passagem, à gratuidade e à reserva de assentos nos veículos que prestam o serviço.
A ação ressalta que o transporte público é de responsabilidade do município, mesmo que a empresa prestadora do serviço tenha rompido unilateralmente o contrato. Segundo os requerentes, a Prefeitura vem se eximindo do dever de regularizar o serviço e de lançar processo licitatório para a contratação de nova empresa idônea e capacitada para a prestação desse serviço essencial. O defensor Igor Santos disse: a Prefeitura, por meio dos órgãos competentes, não adotou nenhuma medida com vistas à solução do problema social gerado pela falta de transporte público no município, o que tem causado grande prejuízo para a população. Segundo o defensor Vitor Oliveira, a falta de transporte público, além de transtornos operacionais, ainda traz prejuízos econômicos aos usuários do serviço. Os táxis lotação não oferecem reserva de vagas e nem gratuidade que os usuários idosos e portadores de necessidades especiais têm direito, foi o que disse o defensor Vitor Oliveira. O juiz da comarca, Ângelo Antônio dos Santos, deu um prazo de 5 dias após a data de decisão da sentença para a contratação e normalização da prestação do serviço de transporte com pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento judicial. Então, a Justiça está tentando obrigar a Prefeitura de Açailândia, ali no Maranhão, vizinha de Imperatriz, a voltar à prestação de serviço de transporte público que lá está parado, porque a empresa que prestava o serviço acabou com o contrato. Eu tenho mais uma notícia aqui, onde consta que o estado do Maranhão tem os menores índices de condenados por corrupção. Mas se tivesse mais condenação, a turma do Sarney estava toda guardada. Isso aí é brincadeira, né? Eu vou ler aqui para vocês. Em relatório, o CNJ revela dados de casos de corrupção julgados em todo o país. O Maranhão, de acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, é o estado que menos julgou os suspeitos por crimes de improbidade contra a administração pública, de janeiro a julho deste ano, e que tenha resultado na condenação de réus. A informação foi divulgada pelo CNJ, após o balanço feito. O objetivo da Justiça era julgar mais de 80 mil casos que foram iniciados no fim do ano de 2012 até julho de 2014. Dentro deste prazo, já foram condenados aproximadamente 6.100 réus, cerca de 31% em 19 estados. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de janeiro a julho deste ano, 1.030 processos de crimes de improbidade administrativas e crimes contra a administração pública, iniciados até dezembro de 2012, foram julgados, ocasionando assim 33 condenações, uma taxa de 3%. Esta taxa é definitiva, ela pode ficar menor, pois os réus podem recorrer ao Supremo Tribunal Regional. Essa notícia aí foi extraída do site O Imparcial, é um jornal também, de circulação lá do Maranhão. O Ministério Público Federal do Maranhão também andou pegando no pé de mais ex-prefeitos. Eu tenho aqui uma notícia que diz que o prefeito e tesoureiro de Lago Verde, no Maranhão, estão sendo processados por desvio de recursos públicos. Raimundo Almeida e seu filho teriam sacado indevidamente quase 1 milhão das contas do município. Os caras metem a mão sem dó. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1, recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, que é o MPF, que acusa Raimundo Almeida, prefeito do município de Lago Verde, no Maranhão, e seu filho, Alexandre Cruz Almeida, tesoureiro do município, de ter sacado indevidamente a quantia de 936 mil de diversas contas da prefeitura do município de Lago Verde, no Maranhão. Raimundo Almeida teria sido afastado da prefeitura pela Câmara Municipal em 4 de fevereiro de 2010. No dia 8 de fevereiro, ele conseguiu uma liminar e voltou a assumir o cargo. Os saques foram feitos por ele e seu filho nos dias 9 e 10 de fevereiro, em uma agência do Banco do Brasil, no município de Bacabal. Os recursos eram oriundos de transferências da União para fundos direcionados à educação e à saúde, além de recursos derivados de tributos. Em 10 de fevereiro, a liminar foi cassada e Raimundo foi obrigado a deixar a prefeitura novamente. Os denunciados alegam que o dinheiro foi retirado para efetuar pagamentos da prefeitura listados na prestação de contas que teriam sacado em outro município, por não haver agência do Banco do Brasil em Lago Verde. Porém, o laudo contábil financeiro da polícia concluiu que os cheques questionados não constam nos documentos da prestação de contas. Isso reforça a tese de que realmente os denunciados apropriaram-se dos recursos em questão. Nos 2 dias que o denunciado Raimundo Almeida foi conduzido ao cargo de prefeito por força do provimento jurisdicional liminar, ele aproveitou para sacar, com o auxílio do denunciado Alex Cruz Almeida, quase R$1 milhão das contas do município, sem explicarem, contudo,
a destinação dada a esses recursos. Foi o que explicou o Procurador Regional da República, Luiz Fernando Viana. Para o Ministério Público Federal, o fato de não haver agência bancária no município não autoriza a realização de saques diretamente na boca do caixa, em agência de outra cidade para o pagamento de despesas públicas. A segunda sessão do TRF1, por unanimidade, recebeu a denúncia que deve agora ser julgada pelo tribunal. Essa notícia a gente encontrou no site da Procuradoria Regional da República da Primeira Região. Então, o prefeito conseguiu voltar ao cargo depois por força de uma liminar, e aí se aproveitou, mas o filho dele, que era um ajudante lá contábil, sacou quase R$1 milhão, botou no bolso e tchau, Marinalva. Eu vou agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM. Você também pode se tornar um anunciante aqui da Rádio Sucesso, basta entrar em contato com a nossa área comercial, com as nossas vendedoras e atendentes, através do telefone 3471-3787, ou também fazendo uma visita pessoalmente aqui à sede da Rádio Sucesso FM. Eu volto em instantes. Tem uma notícia aqui que envolve o resultado da eleição presidencial. Eu já havia falado sobre isso aqui. O povo não se contenta com a derrota sofrida pelo Aécio Neves. Eu já até tinha falado sobre isso aqui no nosso programa. E aí, esse final de semana, aloprados, contrariados com o resultado da eleição, fizeram uma manifestação lá nas ruas de São Paulo pedindo o impeachment da Dilma Rousseff. É aquele povo apaixonado por política. Acho que deve ser aqueles que foram demitidos, talvez, né? Porque houve demissão em todo lugar, mas é o povo que não tem o que fazer. Aí foram à rua, combinaram o ato aí pela internet, cerca de 1.500 manifestantes foram às ruas pedir o impeachment da Dilma Rousseff. É muito descaramento mesmo, vou te falar, viu? Eu mesmo votei no Aécio Neves, mas nem por isso eu vou ficar com essa angústia, essa amargura na minha vida, o resto da vida, porque ele ganhou. É a primeira vez que eu votei num candidato que andou perto de ganhar foi essa, porque o meu candidato a presidente sempre foi o Enéas. Não nego pra ninguém. No segundo turno, tinha vez que eu votava era nulo, ou em branco. Mas a primeira vez que eu votei foi dessa vez e o povo não se conta. E ali no Porto Franco, Imperatriz, desculpem aí os porto-franquinos, ali em Imperatriz, uma doutora, dessas doutoras doideira, indignada com o resultado da eleição também, ela é uma médica lá de Imperatriz, escreveu na rede social que não vai mais ajudar os pobres. Como se ela tivesse ajudado, porque uma pessoa dessa com certeza não ajudava ninguém, não. Vou te dizer. A notícia diz o seguinte: a médica ginecologista, que na rede social usa o nome de Carlete Silva Diniz, postou em sua página do Facebook que a responsabilidade pela derrota de Aécio Neves é dos pobres e miseráveis que mal sabem assinar o próprio nome. Carlete postou no Facebook, do qual a mesma, depois da polêmica, tirou todas as fotos, um texto com o título Desabafo dos Médicos, no qual relatou que o Brasil sofrerá mais 4 anos de corrupção, impunidade, aparelhamento do Estado e tudo mais. Ainda segundo o texto, a médica citou que quem tem o poder de decisão da política no Brasil são os pobres e miseráveis, que mal sabem assinar o nome. Foi o que ela descreveu lá no texto dela lá. Então, em outra parte, ela relatou que estes mesmos eleitores não leem jornais e também não têm nenhuma consciência política. E ainda concluiu facilmente manipulado por programas sociais que o aprisionam pelo estômago. Quando chegou na parte de ajudar as pessoas, ela escreveu: diante disso, peço aos meus amigos grande favor. Não me peçam para ajudar nenhum pobre, não me peçam receitas médicas ou pedidos de exames ou ajuda para internamento no SUS. Isso porque o povo confirmou que a saúde está muito boa. Procurem as filas do SUS e os médicos cubanos que rapidamente resolverão seus problemas. Foi o que desabafou a tal da Carlete Silva. Não satisfeita, ela ainda disparou: não me entreguem currículos para arranjar emprego, procure o Senai e o Pronatec, pois para o povo as vagas de emprego estão sobrando e com o crescimento econômico vão ter muitas vagas. No final do texto, a médica descreveu: não me peçam dinheiro para ajudar os mais necessitados, pois pago todos os impostos e o povo brasileiro julgou que a verba roubada dos cofres públicos é insignificante e que não faz falta para o povo.
Quando viu a polêmica que a sua postagem teve na rede social, a médica ainda fez um comentário relatando que foi vítima de calúnia, injúria e difamação por parte dos internautas. E depois da polêmica, os sites caíram em cima aí postando, inclusive essa matéria está lá no site Toque Notícias, quem quiser dar uma olhada é só entrar lá no nosso site, www.toquenoticias.com.br. Então, após o ocorrido, ela mandou uma nota pública, eu vou ler aqui para vocês. Quem acompanhou o dia seguinte da eleição presidencial, exclusivamente com base nas redes sociais, poderia acreditar que o país estaria à beira da guerra civil. Após o resultado das urnas, foram vistas sugestões de impeachment, transposição de estados e mensagens preconceituosas. Para mostrar o clima tenso após a eleição, postei nas páginas do Facebook um post de um colega médico que rolava em quase todos os grupos de WhatsApp e em várias redes sociais, intitulado como Desabafo dos Médicos. Este post, que não é de minha autoria, como já mencionei, foi printado retirando a parte conclusiva, onde eu dizia desabafo de um colega médico e publicado de má fé nas redes sociais como sendo de minha autoria e como se fosse minha opinião, de forma leviana e depreciativa da minha vida pessoal e profissional. Quem leu o texto na íntegra, antes de ser manipulado e postado na internet, viu que em nenhum momento eu concordei com o conteúdo do texto. Não concordou e publicou, né? Em nenhum momento fiz distinção ou discriminação qualquer classe social intencionalmente. O texto postado nas redes sociais revela o pensamento isolado de um colega médico, conforme se comprova ao final da postagem original, precisamente nas linhas 36 e 39, que diz: é dessa forma que manifestarei minha indignação pelos próprios 4 anos. Abraço a todos. Desabafo de um colega médico revoltado. Maliciosamente se excluíram o final do texto para manipular a opinião pública e iniciar um debate virtual, desencadeando sobre minha pessoa uma avalanche de insultos carregados de xingamentos, incitações e ameaças de graves responsabilidades nas esferas civis e criminais. Quem me conhece sabe do meu caráter e quanto sou humana, sabe que não compactuo de tal pensamento. Diante disso, venho através deste canal de comunicação esclarecer a população sobre a veracidade dos fatos. Carlete Diniz. Então, vou te falar que ela meteu os pés pelas mãos. Se não foi ela que escreveu, mas foi colocar no Facebook dela, quebrou a cara literalmente, porque a turma caiu em cima. Falar mal dos coitados, dos pobres aí. Aí o resultado da eleição passou, vamos bola para frente, esperar mais outra eleição agora, se quiser tirar o PT. Eu tenho aqui, eu quero falar agora sobre as mulheres lá do povoado Ribeirão Grande, porque lá tem um grupo de mulheres. No sábado eu tive lá no Ribeirão Grande, nós fizemos uma espécie de uma confraternização. Na sexta-feira aconteceu lá no povoado Folha Grossa, onde a maioria dos que participaram da manifestação lá que bloqueou a PO 126, eles fizeram um churrasco, me convidaram, eu estive lá, foi tudo tranquilo, a gente bateu aquele papo legal. E no sábado foi no Ribeirão Grande, Pedro Bento. A turma lá também fez um churrasco, me convidou, a gente bateu um papo legal, falamos sobre todos os questionamentos lá da interdição da TO 126, inclusive me contaram que o rapaz que andava com o senhor Natan no dia que os rapazes lá que estavam no bloqueio sofreram uma ameaça lá, ele conseguiu passar pela barreira, teve lá novamente, dizendo que iam me processar, coisa e tal, falando que o Natan não estava armado. Aí o rapaz é um policial, eu não vou citar o nome, mas se ele estiver ouvindo, ele está sabendo do que eu estou falando. Mostrou uma pistola lá, eu vou procurar saber se um policial militar pode andar com um revólver na cintura e dando bobeira quando não estiver de serviço, porque aí ainda foi lá dizer que estava indo para Maurilândia, chega lá e ia falar para o Natan me processar. Vocês sabem onde é o fórum, né? Rua 15 de novembro, uma casona verde bem grandona, pode ir lá. Se eu estiver mentindo, que me condene. Então, eu estive lá no Ribeirão Grande e eu fiquei sabendo que o grupo de mulheres lá do povoado Ribeirão Grande estão precisando de máquinas de costura. Elas têm um grupo lá, inclusive me mandaram até uma cartinha aqui onde diz o seguinte: o grupo de mulheres do povoado Ribeirão Grande Pedro Bento, pedimos encarecidamente que você nos ajude com os seus colaboradores a comprar uma máquina de costura, não importa que seja usada para a reativação do artesanato dos mesmos. Pois começamos, mas por falta de materiais e da máquina de costura não temos como trabalhar. Nosso grupo é formado por 10 mulheres. E, inclusive, eu até fotografei o trabalho delas lá. Elas, mesmo sem a máquina de costurar, elas, na mão,
elas fizeram os bordados lá e eu tirei umas fotos, estão postadas até no Facebook. Eu vou fazer uma matéria para ver se a gente consegue, se não conseguir aqui em Tocantinópolis, conseguir na região alguma ajuda para essas moradoras lá do povoado Ribeirão Grande, porque isso é de grande valia para elas produzirem o artesanato dela e, consequentemente, podem até vender, fazer uma banquinha na feira livre e vender lá, porque são produtos muito bonitos, bordados por elas, estão precisando de uma máquina de costura. Vou entrar em contato com a deputada federal, professora Dorinha, para ver se ela consegue alguma coisa para ajudar essa comunidade para continuar com os trabalhos dela. Já pensou se conseguisse 10 máquinas de costura para as 10 mulheres que estão trabalhando, consequentemente, iam aparecer mais 10 e assim sucessivamente, 20 pessoas já iam conseguir uma renda extra lá no povoado Ribeirão Grande. Nós vamos tentar fazer um levante, através aqui da Rádio Sucesso FM, depois conversarmos com o diretor Francisco Góes, vamos tentar para ver se a gente consegue pelo menos uma máquina de costura para esse grupo de mulheres lá do povoado. Eu também, na sexta-feira, quando eu estive lá no povoado Folha Grossa, houve uma reclamação dos moradores, não só dos que participaram da manifestação, mas também dos que não participaram. Eles estão reclamando do excesso de velocidade, principalmente dos vanzeiros que fazem linha nesse trajeto Tocantinópolis a Maurilândia. O excesso de velocidade, a poeira, a estrada tá boa, né? Foi terraplenada, a estrada tá boa. Aí eles passam na maior velocidade, não só os vanzeiros, mas os motoristas em comum também passam em alta velocidade. A poeira tá terrível lá no povoado Folha Grossa. Tirou o bloqueio, aí o trânsito tá fluindo normalmente, então tá uma poeira muito grande. Inclusive o Guimarães, que eu errei o áudio naquele dia, eu fui botar, eu falei que botei foi o áudio sábado, eu botei foi o áudio do Guimarães xingando os políticos lá na ocasião. E o Guimarães, que é uma figura ilustre lá do povoado Folha Grossa, quero aproveitar e mandar um abraço para ele, pro pai dele, que ele deve estar ouvindo aí, todo mundo lá no povoado Folha Grossa, um abraço aí para todos vocês. Então o Guimarães reclamou, falou, ele é o porta-voz lá do povoado Folha Grossa, pediu para mandar um recado aí pro prefeito Fabião Gomes para que ele mande um carro-pipa para lá ou também mande um quebra-mola. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês, se vocês entenderem, porque o Guimarães ele tem um dialeto próprio dele. Vou colocar aqui. Prefeito, sabe, mande a pipa, o molhar idade, tá por ele, morrendo por ele criança, prefeito. Ele tem a pipa, sabe, tu mandou a barreira, mandou ele ter a barreira, manda um pipa molhar, prefeito, sabe, como? Eu tô falando é Guimarães, e foi agora, é eu. E for botar, bota cabra-mola, e correr mais. Eu vou botar cabra-mola, prefeito, sabe, vou botar. O Guimarães, como eu já tinha dito, tem um dialeto dele mesmo, e não são todos que conseguem entender. Então eu vou traduzir aqui para quem não entendeu. Ele disse o seguinte: eu já me acostumei com a fala dele, eu já me acostumei, então ele disse o seguinte: prefeito Fabião, mande a pipa molhar a estrada por causa da poeira nas crianças. Manda o carro-pipa. Tu não mandou tirar a barreira, não mandou? Então manda o pipa vir molhar, prefeito Fabião Gomes. Quem tá falando aqui é o Guimarães do Folha Grossa, é eu. E também tem que botar uns quebra-molas, para os carros não correr mais. Tem que mandar botar quebra-molas, Fabião. Manda botar. Foi isso que o nosso amigo Guimarães disse, eu traduzi o áudio dele, que é para poder todo mundo entender o recado. Então agora nós vamos falar sobre o levante que nós fizemos na semana passada para ajudar a nossa amiga Ana Paula, que, graças a Deus, ela operou, entrou na sala de cirurgia por volta de 1h da tarde deste último sábado e saiu lá para as 5 horas, foi o horário que eu recebi a mensagem. Então a Ana Paula foi operada graças à ajuda de todos vocês, ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM, que compraram a rifa, graças aos comerciantes e profissionais aí autônomos que ajudaram a doaram os prêmios para a gente fazer a rifa e também a festa que foi organizada ali na ABB para angariar fundos, e assim conseguimos fazer a operação da Ana Paula. Não fiquei sabendo ainda quanto foi essa operação, mas eu sei que pelo menos mais de 10 mil reais foram arrecadados aqui nessa festa e também na rifa. A rifa, nós conseguimos um total de R$ 5.235.
E a festa foi mais de 5 mil, um pouco, arrecadado. Então foi mais de 10 mil reais. Se a operação de primeiro estava custando 20 mil, pelo menos mais da metade saiu daqui de Tocantinópolis e região. Agradeço a todos os que ajudaram. E a primeira, eu quero citar novamente o nome dos ganhadores, do qual nós já entregamos 14 dos 16 prêmios. Só ficou faltando entregar o prêmio do índio da Bacia Leiteira, que é uma jarra de vidro com 6 copos. E também do nosso amigo Erisvaldo, que disse que vai vir aqui receber. Eu estou com os prêmios aqui para entregar, eu não consegui, porque o índio não estava na casa dele. O Erisvaldo também, ele não encontrei ele. Eu liguei no celular dele no sábado para tentar entregar, mas não encontrei ele. Ele até entrou em contato comigo, mas depois eu não consegui, deu na caixa de mensagem, está guardado aqui comigo. Os vencedores, eu vou repetir, foi o índio da Bacia Leiteira, que mora ali perto da Bacia Leiteira. Ele ganhou uma jarra de vidro com 6 copos. O Ricardo da Silva Santos, da rua Floriano Peixoto, Distrito Maranhão, um ferro de passar. Foi entregue. José Roberto, filho o José Roberto Filho, que é da rua do Dergo, ganhou um pote de vidro, que é o filho do Roberto Fascinação. O Castelo, da Autopeças, uma toalha de banho. O jogo de banheiro também que ganhou foi a dona Teotônia, lá esposa do nosso amigo Dejaci, lá da Beira Rio. O Carlinho, a mãe do Carlinho do Dertins. Não, o Carlinho do Dertins ganhou uma bolsa de viagem. Inclusive, foi no dia do aniversário dele. O Carlinho estava me esperando na entrada da rádio aqui para entregar, para comprar a rifa no sábado, que foi o último dia. Ele ganhou uma bolsa de viagem no dia do aniversário dele. O vereador Elson Ribeiro ganhou uma toalha de banho. Nós entregamos também lá na casa dele. Tem fotos postadas lá no site, no Facebook. Mais tarde vai estar no site Toque Notícias. O Erisvaldo ganhou a bolsa Fest, falta entregar. A Marileia Pereira dos Reis ganhou a panela de pressão. Nós entregamos para a mãe dela, que ela não estava na ocasião. O Valdeci, irmão da Zezinha, ali do bar da Zezinha, ele era da Maurilândia, ganhou uma tigela Marinex. Foi entregue para o Zé. Um abraço aí para todos eles que estão nos ouvindo. Um jogo de cozinha, quem ganhou foi a Giovana Oliveira Aguiar, que é do Conselho Tutelar. É a filha do nosso vereador Gideon Lourenço. O Rondinelli, lá do Porto Franco, ganhou um ventilador. Nós entregamos para o Wesley Frank, que é locutor aqui da Rádio Sucesso. Eu combinei com o Rondinelli por telefone e o Wesley Frank deve ter entregado já o ventilador para o Rondinelli. Muito obrigado por ajudar, Rondinelli. O Luiz Carlos Fonseca ganhou o edredom, que foi entregue também. Ele é motorista lá da UFT. Muito obrigado, Luiz Carlos. A Filomena, que é a mãe da nossa amiga Kátia Magra, do Carlinho Foros, o Carlos e também do Cassion, ela ganhou uma lata de tinta da Leinertex. Foi entregue também, tem foto lá no Facebook. Celular da Vivo, quem ganhou foi o nosso amigo Mauri, lá da Autopeças Souza. Nós entregamos lá para ele, ficou muito alegre. O Mauri disse que estava até emocionado. E o seu Sebastião Gomes da Silva, que para quem não sabe, esse é o nome do Sebastião Casa Amarela, ganhou a bicicleta que nós estivemos na casa dele para avisar, tiramos foto com ele lá, ele ficou muito feliz de me conhecer. Eu já conhecia ele que não me conhecia, mas eu já conhecia o seu Sebastião, pelo menos de vista. E daqui a pouco, quando eu sair aqui da rádio, eu vou passar lá na Eletrosilva para pregar essa bicicleta que foi doada pelo prefeito Fabião Gomes e entregar ao seu Sebastião Casa Amarela, que ajudou muito também nessa rifa. Ele não comprou só uma rifa, ele deu mais de R$150 e ajudou a nossa amiga Ana Paula, e o Celino colocou um ponto de rifa e foi o sorteado. Eu não posso esquecer de citar também os nomes dos patrocinadores, mais uma vez, que são as pessoas responsáveis pelos prêmios da rifa, dos quais, sem eles, não teríamos conseguido chegar a essa incrível quantia arrecadada de R$5.235. Então não precisa nem eu dizer novamente, quando vocês forem comprar, por favor, deem prioridades àqueles que sempre vêm ajudando os necessitados, que são divulgados aqui nesse programa. E vou citar os que ajudaram nesse último mutirão, que foi esse feito para a Ana Paula. Deixa eu colocar o primeiro: Feirão dos Móveis, o Retalhão, Sapequinha Glamurosa, Miami Magazine, Veste Bem, Souza Móveis, nosso amigo Pedão, um abraço aqui para ele, nosso vizinho, Imperial Tecidos, Paulo da Imperial, muito obrigado, Paulo da Imperial, Keire Cosméticos, Brasnica, o pessoal da Brasnica sempre vem ajudando, Sônia Cosméticos, Custódio da Van e Família, Maria José da Academia I9, Irisneide Cosméticos, Lúcia Cosméticos, Comercial São Francisco, Armazém Carneiro, Wellington e Neri, Opção Material para Construção, Espaço Vivo, Acredinorte, Marilda Cosméticos, Lojas Economia, Casa Silva, Supermercado Netão, Constru Center, Tony Cabeleireiro, Churrascaria do Bira, Professor Wellington Mota, que é o Wellington, Fátima Cabeleireira, Comercial São José, a Tobasa Bioindustrial, Academia I9, Academia Corpos Ativos,
Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, o Portal Toque Notícias, Comercial Messias, Comercial Nezim sempre ajudou, Comercial Bom Sucesso, Comercial Bom Jesus, a Prefeitura de Porto Franco também ajudou, a Flávia e Banda, que tocou lá na festa, Joelson e Rangel, Banda DNA, Banda Fascinação, Dimensão, João dos Teclados, Banda Forró de Classe, o Cláudio, sonorização também, e também não podemos esquecer da Rádio Sucesso FM, aqui através do diretor Francisco Góes, o Celino Produções, o Vegas, lá da ABB, a Paula Kelly, e em especial a todos que colaboraram nas vendas da rifa. Um abraço aí a todos, e eu vou encerrar o meu programa de hoje mandando um alô especial, um abraço para os aniversariantes, nosso amigo professor Kleber Borges aniversariou no último sábado, e também o Nico do Retalhão e o Raimundo Salles, do qual nós fizemos um jogo esportivo para comemorar lá na turma do Capa Preta. Assim eu encerro o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir, e Ele sempre vem permitindo. Um abraço, fique com Deus, até a próxima terça-feira, que é amanhã.